Uma das muitas preocupações de um pastor é qual vai ser a palavra de domingo. E quando acaba o culto da noite, eu já fico pensando o que é que eu vou pregar na próxima semana. E vou lendo a Bíblia e pedindo para Deus mostrar. E essa semana eu estava convicto de que eu iria falar sobre Jacó, sobre a reconciliação de Jacó com seu irmão Esaú. O pastor Carlos falou que a gente ia começar hoje uma série de mensagens sobre mudança de vida. Eu falei, e agora? Eu ia pregar sobre Jacó. O que é que eu faço agora? Quando foi no culto da manhã, o pastor Carlos pregou sobre Jacó. Então eu disse, então Deus é quem está guiando. Então eu vou falar mesmo sobre Jacó. Então nós iniciamos hoje, irmãos, uma série de mensagens sobre mudança de vida. Estamos chegando no final do ano e começam as promessas, não é? Lá na academia que eu frequento, já sei, final de ano é lotado. Vou falar até pro dono da academia, tá cheio de gente, Léo, mas em janeiro some todo mundo. Quando passar o carnaval, a gente não vai ver mais ninguém aqui. Fica só eu e você de 3 horas da tarde aqui. Academia lotada. As pessoas, não, agora eu vou fazer dieta. Próximo ano eu caso, pastor. Próximo ano eu emagreço. E começam os planos. E muito bom, é bom que a gente trace, né? É bom que a gente trace planos, que a gente trace metas, né? E comece e finde também, né? Em nome de Jesus. Tem irmão que fala assim, pastor. Tem irmão que falou ano passado. 2025 eu vou entrar na academia. Já separei até o dinheiro. Então chegou 2026. Cadê o irmão? Cadê a irmã na academia? Sumiu. Aonde está? Gastou com X tudo. Então é bom que a gente faça planos e que a gente reconheça aquilo que há em nós que necessita ser mudado. Então essa série de mensagens será sobre isso e é sobre Jacó, meus irmãos, que eu quero falar hoje. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 32, no versículo 22. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis quer dizer início, ou começo, ou criação. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Vamos ler do 22 até o 32. Levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava ou mancava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje. Porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Até aqui.
Senhor Deus, mais uma vez nós oramos e pedimos a tua direção, pedimos a compreensão e a iluminação do teu Espírito Santo, Senhor, sobre a nossa vida. Senhor Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos guie, para que possamos ouvir a tua voz, para que possamos aprender com o Senhor nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, partindo do princípio que vocês que aqui estão leem a Bíblia, vocês conhecem a história de Jacó. Vocês conhecem esse personagem bíblico extremamente importante, Jacó, que depois teve o seu nome mudado para Israel. Jacó, meus irmãos, ele era filho de Isaac, ele era filho, irmão gêmeo de Esaú. Enquanto Jacó ainda estava na barriga da sua mãe, a Bíblia diz que a mãe de Jacó, Rebeca, ela se sentia como se as crianças estivessem brigando na sua barriga. E ela foi orar a Deus e Deus disse: eles estão brigando porque o maior servirá ao menor. A palavra do Senhor diz que quando Esaú nasceu, eles eram gêmeos, lembre-se disso. Quando Esaú nasceu, que Esaú saiu da barriga da mãe dele, a Bíblia diz que Jacó saiu agarrado no calcanhar de Esaú. Lembre-se, estão falando da Bíblia, aquele que nasce primeiro é o primogênito ele tem um direito a tudo, a todas as bênçãos, a toda a herança. E Jacó, meus queridos e amados irmãos, ele foi crescendo, porém Jacó ele era filho de pais crentes, vamos dizer assim, mas Jacó ele não era convertido. Jacó ele não conhecia a Deus. E Jacó ele passou a vida dele querendo ser mais esperto do que os outros. Ele enganou ao seu irmão Esaú. Ele tomou, ele roubou a sua bênção. Se você não leu ainda isso, vai ficar um pouco difícil de você entender. Mas eu tenho que fazer que nem um professor. Né? O professor ele mostra lá o livro na escola, o professor ele pensa que os alunos já leram, então vamos embora. Não adianta ficar explicando de pouquinho em pouquinho para que você entenda, senão vai ficar aqui 3 horas falando. Então Jacó ele enganou a seu irmão Esaú. E depois que Jacó ele fez isso, o irmão dele prometeu: eu vou matar Jacó. E Jacó ele teve que fugir para não morrer. E depois que ele fugiu, ele foi morar em uma terra muito distante. E ali Jacó viveu durante muitos anos. E ali, mesmo Jacó, ele não conhecendo ainda a Deus, não conhecia verdadeiramente, mas ele sabia o nome de Deus, ele sabia quem era o Deus do seu pai. Mas Jacó não conhecia Deus verdadeiramente, e mesmo dessa forma, Deus ele abençoou a Jacó. A Bíblia diz que Deus multiplicou o salário de Jacó. Tudo que Jacó fazia, Deus prosperava. Em todo o caminho que Jacó foi, Deus ele foi com ele. Porque, irmãos, Deus abençoa a todos, a justos e a injustos. Se você é abençoado por Deus, não é porque você é uma pessoa boa, porque não existem pessoas boas. Se você é abençoado por Deus, é porque Deus é misericordioso e está te abençoando. Se o Senhor está abençoando você, a sua casa, a sua família, é porque Deus é misericordioso. Deus abençoa o crente, Deus abençoa o macumbeiro, Deus abençoa todo mundo. A Bíblia diz que Deus manda chuva sobre todos. Não chove só na casa do crente, nem só no sítio do crente. Quando chove em Pombal todinho. Deus ele abençoa quem ele quer, quando ele quer, da maneira que ele quer. Então, meus irmãos, Jacó, ele começou a prosperar. A Bíblia diz que o patrão de Jacó perguntou para ele: qual o salário que você quer receber? Já imaginou? O seu patrão chegar para você e falar isso? Qual o salário que você quer receber? Imagina aí, Niel. Mateus chegasse para você: Niel, quanto você quer receber? Aí quebra, né, Mateus? Mas o patrão de Jacó falou isso para ele: Jacó, me diga, quanto é que você quer receber? E a Bíblia não diz tanto, mas ele recebeu. E a Bíblia diz que Jacó ele era abençoado por Deus. Até os animais de Jacó, meus irmãos, a Bíblia diz que eles eram abençoados. Quando dizia assim: a vaca que nascer malhada de Jacó, só nascia a vaca malhada. A vaca que nascer preta de Jacó, só nascia a vaca preta. Em tudo
Deus abençoava Jacó. Jacó tinha 2 esposas, fora as 2 esposas. A cada esposa dele tinha mais 2 escravos, ou seja, Jacó tinha 4 mulheres, tinha 11 filhos, era rico. Mas Jacó ele não era feliz. Porque mesmo passado muitos anos, Jacó ele ainda tinha algo no coração dele. Mágoa do seu irmão. Não somente mágoa, mas também medo, receio de ser morto pelo seu irmão. Você já passou por isso? Você está com um problema tão grande que ainda que você esteja com saúde, você não consegue esquecer daquele problema? Um problema tão grande que na hora que você está tomando café, você lembra, meu Deus. Você pode estar almoçando a melhor comida que tiver. Na hora que você bota a colherada na boca, você lembra, meu Deus do céu, e esse problema? Jacó, ele enfrentava esse problema durante anos. Ele era intrigado do irmão dele. O irmão dele queria matar ele. E Jacó precisava, irmãos, de uma mudança de vida. Então essa série de mensagens, mudança de vida, não é por acaso. Deus quer falar com a igreja, Deus ele quer falar comigo e com você. Irmãos, nós estamos já acabando 2025, hoje é dia 7. Em breve estaremos em 2026, se Jesus não voltar. E se Deus permitir que a gente chegue lá. E quantos irmãos que ainda vão passar de um ano para o outro com mágoa em seu coração, com ódio em seu coração, necessitando se reconciliar com alguém. Jacó era com o próprio irmão dele. E aí você? Será que nós também carregamos mágoa em nosso coração? Será que também há alguém em que nós necessitamos se reconciliar? Ouça muito bem o que eu vou falar para você, meus irmãos. O problema de Jacó, o problema principal de Jacó, não era com seu irmão, era com Deus. O maior problema de Jacó não era com Esaú, era com Deus. Jacó, ele só tinha esta intriga com o irmão dele, porque Jacó não conhecia a Deus. Pois se Jacó conhecesse a Deus, Jacó jamais teria enganado seu irmão. Jacó jamais passaria anos intrigado do seu irmão. Mas Deus tem suas formas de agir. Deus, ele sabe como agir. Deus, ele sabe como trabalhar em nós. Deus, ele sabe como preparar o nosso coração. Deus sabe como quebrar o nosso orgulho. Nós lemos aqui os 12 versículos que nós lemos. E você prestou atenção na parte que diz assim: e Jacó ficou só. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Nesse ponto aqui, já no capítulo 32, Jacó já era pai de 11 filhos, já tinha suas esposas, e agora Jacó estava voltando para a casa do pai dele, para a terra onde ele nasceu. E tinha um problema, um grande problema, o seu irmão. Pois o irmão dele ainda estava vivo, e Jacó teria que enfrentar, que encarar aquele irmão que ele enganou, que ele traiu há anos atrás. E isso tira a paz de Jacó. Jacó está muito ansioso, perturbado. Por causa desse problema, ele fica procurando alguma forma de tentar amenizar a situação, como quem diga, o que é que eu vou fazer? Agora, meu Deus do céu, o que é que eu faço? E a Bíblia diz que ele manda presentes até o seu irmão.
Antes que Jacó chegue até o irmão, ele manda: mãe, entrega esse presente ao meu irmão. Entrega essas ovelhas, esse gado. Mas nesse momento a Bíblia diz que Jacó separou suas mulheres, separou seus filhos, separou tudo que ele tinha. E agora ele ficou só. Somente Jacó e Deus. Deus preparou tudo naquele momento. Para que Jacó ficasse, para que Jacó estivesse sozinho, em solidão. Muitas vezes Deus nos coloca na solidão para mudar o nosso coração. Muitas vezes Deus nos deixa sozinhos. Muitas vezes Deus afasta as pessoas de nós para mudar o nosso coração. Para mudar em nós aquilo que necessita ser mudado. A solidão de Jacó não era Deus abandonando Jacó, era Deus tratando de Jacó. Era Deus tratando o caráter, era Deus tratando a vida, era Deus tratando a mente de Jacó. Às vezes Deus tira pessoas da nossa vida, às vezes Deus muda nossos planos, às vezes Deus ele tira distrações da nossa vida, para que a gente fique só, para que a gente medite, para que ele mude o nosso coração. Digo mais, irmãos. Tem vezes que até no nosso celular Jesus Cristo toca. Jesus Cristo diz assim: deixa eu dar uma queda no seu celular, para ver se você para de ser viciado. Fala, meu celular quebrou, glória a Deus. Fico pelo menos uma semana sem celular. Pastor, minha televisão queimou, glória a Deus, vai orar a Jesus Cristo agora. A gente fala assim: os irmãos antigamente, eles oravam mais, eles participavam de vigília. É claro, não tinha celular com internet. Não tinha televisão smart. Os irmãos tinham que ir. Vou para a igreja, fazer o que em casa? Assistir Faustão, se vira nos 30, perdeu a graça. Vou para a igreja. Não tinha YouTube, não tinha celular com internet. Vou buscar Jesus. 15 anos atrás. E hoje, meus irmãos, a gente se perde muitas vezes por causa de um celular, por causa de uma televisão. Nós perdemos o nosso tempo com Deus. Nós perdemos o nosso tempo com Jesus. E às vezes a melhor coisa que poderia acontecer com você é o seu celular cair em uma queda. E você leva lá na assistência e o homem disser assim: estou cheio de serviço, só vamos pegar no final da semana. Tem crente que enlouquece. Meu Deus, pastor, e agora? O que é que eu faço da minha vida? Vai ler a Bíblia agora. Agora vai orar. Agora você vai para o culto. Agora você vai ter tempo para buscar Deus. Porque Deus, irmãos, Deus ele tem suas formas de agir. Deus ele tem suas formas de trabalhar em nosso coração, meus irmãos. Jacó ele fica sozinho porque Deus queria ele sozinho naquele momento. Deus ele queria trabalhar, mudar de uma vez por todas a história e a vida de Jacó. Era um momento marcado no calendário de Deus para que Jacó tivesse o encontro com Deus. Jacó era filho de pais crentes. Jacó era neto de Abraão, do pai da fé. Mas Jacó não conhecia Deus. Quantos hoje estão na igreja da mesma forma? Não, pastor, minha mãe é missionária. E o que é que tem? Não, pastor, meu pai, ele é apóstolo. E qual o problema? Se não se converter, quem não nascer de novo não vai entrar no reino dos céus. Pode ser filho de Abraão, pode ser filho de Jacó, filho de Isaac, não importa. Quem não nascer de novo não entra no céu, disse Jesus. Será que Deus também não está colocando ou não colocou você em uma situação parecida com a de Jacó? Será que Deus não afastou pessoas da sua vida? Será que Deus não tem colocado você em solidão? Para mudar em você o que necessita ser mudado? Irmãos, ouça. Deus, ele pode usar noites de insônia, períodos de silêncio, momentos de crise para tratar o nosso coração. Deus pode usar o luto
para tratar o nosso coração. Deus pode usar a tempestade para tratar o nosso coração. Deus pode usar uma doença para tratar o nosso coração. Deus pode usar uma dificuldade financeira para tratar o nosso coração. O que Deus, Ele quer falar conosco. Muitas vezes Ele fala quando ninguém está por perto. Porque uma coisa, meus irmãos, é o culto. Uma coisa é a palavra na hora do culto. Às vezes você não dá atenção, você não consegue se concentrar. Mas não se preocupe não, que tem um ditado que diz assim: as lições aprendidas na dor jamais serão esquecidas. Aí Deus, Ele muda você pela dor. Deus, Ele muda você pelo problema, para que você nunca se esqueça. O que foi que Deus fez com Jacó? Deus deslocou a perna de Jacó. A Bíblia diz: Deus tocou na juntura da coxa de Jacó. E a partir daquele dia em diante, Jacó só andava mancando. Porque Deus tocou na perna dele. A luta com Deus, agora você vai ter que escutar. A luta com Deus, irmãos, revela quem nós realmente somos. Irmãos, se você quer saber quem verdadeiramente você é, esteja no deserto. Esteja na tempestade. Esteja no problema. Porque enquanto tudo, meus irmãos, está bem, é muito fácil. Quando tudo ocorre da maneira que a gente quer, meus irmãos, é muito fácil. A questão é quando eu me vejo diante de uma tempestade. Quando eu me vejo diante de um problema, eu vou mostrar quem verdadeiramente eu sou. Leia aqui, meus irmãos, no versículo 27. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Jacó lutou com o anjo, ou lutou com Deus. Mas antes de Deus abençoar Jacó, Deus perguntou a ele o quê? Qual o seu nome? Deus sabia qual era o nome dele, irmãos? Sim ou não? E para que ele perguntou? Para que Deus perguntou? Irmãos, o nome Jacó, o nome Jacó quer dizer enganador, manipulador. Quando o Senhor pergunta a Jacó o nome dele, o Senhor está dizendo, em outras palavras, quem é você? Quais são os seus pecados? O que você tem feito, Jacó, durante a sua vida inteira? Qual o erro que você tem cometido? Ser enganador. Ser manipulador. Enganar as pessoas. Eu enganei meu próprio irmão. Jacó estava ali confessando a Deus os seus pecados. Jacó estava ali confessando a Deus, meus irmãos, os seus erros. E Deus só abençoa Jacó quando Jacó confessa ao Senhor. Deus só abençoa Jacó quando Jacó reconhece os seus erros. Quando Jacó reconhece o seu pecado. E nesse momento o Senhor toca ou desloca a perna de Jacó. Como que o Senhor dissesse assim: a partir de hoje, não é mais pela sua força. Agora é pela minha força. Irmão, um homem aleijado é um homem fraco. Uma pessoa que vive mancando é uma pessoa fraca. Uma pessoa que vive mancando não aguenta dar uma carreira. Se ele correr, ele cai. Tem um susto grande, ele corre e cai. Jacó, ele era um homem que ele tinha muita força. Até o momento que ele teve o encontro com Deus. Quantas vezes nós somos orgulhosos? Quantas vezes nós somos soberbos?
Porque nós precisamos ter um encontro com Deus. Porque nós precisamos ter um encontro com Jesus. Jacó teve um encontro com Deus e a vida dele foi transformada, foi mudada. Quando ele disse: o meu nome é Jacó, ele estava dizendo: eu sou enganador, eu sou manipulador. Qual é o pecado nessa noite que você tem que confessar a Deus? Qual é o pecado nessa noite que você tem que confessar ao Senhor? Orgulho, adultério, engano, manipulação, ódio, mágoa. Deus só perdoará você se você confessar. Deus não perdoa quem não se arrepende. Não adianta a gente querer colocar o pecado para debaixo do tapete e querer viver como se nada acontecesse. Deus viu e Deus vê, meus irmãos. E se a gente não se arrepender, o Senhor não nos perdoará. O Senhor não nos perdoará. Qual é a mudança de vida que você necessita hoje? Qual é a mudança que você necessita que Deus faça em você hoje, meus irmãos? Deus, ele só muda em nós aquilo que nós admitimos que necessita ser mudado. Será que Deus vai ter que tocar também na sua coxa? Para que você reconheça seus pecados? Será que o Senhor terá que tocar na sua fonte de renda para você reconhecer seus pecados? Será que o Senhor terá que tocar em alguma coisa da sua vida para que você reconheça seus pecados? Irmãos, sempre que eu evangelizo nas ruas, eu me deparo com pessoas orgulhosas. Mas eu nunca vi pessoas orgulhosas em um hospital internado. Nunca vi. No leito de UTI, nunca vi uma pessoa orgulhosa ao ponto de negar uma oração. E acho que eu nunca vou ver. Até o ateu, na hora que ele está lá morrendo, pode orar, pastor, ore por mim. Meus irmãos, Jacó, ele pensava que o maior problema dele era com o irmão, mas era com Deus. Jacó não conhecia a Deus. Jacó não era salvo. Leia o versículo 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Jacó não era salvo. Agora, irmãos, vamos ler aqui no versículo, no capítulo 33, vamos ler o versículo 1. Levantou-se Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, seu irmão, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. Imagine só. Jacó está indo reencontrar o irmão dele, que tinha prometido matar ele. Jacó tem um encontro com Deus. Quando Jacó ele olha ao longe, ele viu o irmão dele com mais 400 homens. Jacó disse: pronto, agora acabou. Mas mesmo que tivesse acabado, Jacó já era salvo. O maior problema já estava resolvido. 2. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás. Porém a Raquel e a José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e lançou sobre o seu pescoço e o beijou. E choraram. Depois levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo.
Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Léia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo esse bando que tem encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Até aqui. Jacó encontrou-se com Esaú, e Esaú não matou a Jacó. Esaú abraçou a Jacó. Esaú, ele beijou a Jacó. Irmãos, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar para você agora. Jacó. Deus só resolveu a questão de Jacó com o irmão dele, quando Jacó se resolveu com Deus primeiro. Deus só resolveu a questão de Jacó com o irmão dele, quando Jacó se resolveu com Deus primeiro. Qual é a área na sua vida que você necessita de reconciliação? Ouça, irmão. Talvez diferentemente de Jacó, a pessoa que você necessita reconciliar-se não mora em outro país. Não mora em outra cidade. Às vezes mora com você, na sua casa. Um filho, uma filha, uma mãe, um pai. No dia em que você consertar a sua vida diante de Deus, você consertará a sua vida também diante desta pessoa. Vou mais além. Talvez a pessoa que você necessite reconciliar-se nessa noite é a pessoa que divide a cama com você. Talvez a pessoa que você necessita se reconciliar nessa noite seja o seu esposo, a sua esposa. Talvez você e seu esposo tenham vivido que nem Esaú e Jacó, um querendo matar o outro. Aí o homem olha para a mulher, é porque você não é crente. A mulher olha para o homem, crente é você, né, infeliz? E as brigas, e as discussões, e às vezes ficam uma semana sem olhar um para a cara do outro. Vai comer o quê? O que tiver. A gente vai ser o quê? O que tiver. E um brigado com o outro. Porque, meus irmãos, nos falta Jesus. Nos falta Jesus. Irmãos, se o Espírito Santo de Deus, ele nos encher, a gente não consegue passar um dia com raiva de alguém. Jesus Cristo disse: se você for dar a sua oferta e você lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, não dê a sua oferta. Primeiro vá se consertar com o irmão, depois você entrega a oferta. Ao Senhor diz assim: não deixe que anoiteça e você esteja com raiva no coração. Ele diz: não se deixe pôr o sol sobre a sua ira. Ou seja, não permite nem que fique de noite e você com raiva da pessoa ainda. Quantos casais necessitam, irmãos, de reconciliação? Não adianta, meus irmãos. Não adianta você querer mudar tudo na sua vida e você está brigado com a pessoa que você convive. Você acha que Deus ele ouve a sua oração? Deus ele não ouve a sua. Quando eles não se tratam bem. Não adianta, meus irmãos. Não adianta. Quando Jacó conheceu a Deus, Jacó se reconciliou com seu irmão. Não adianta você querer ficar jogando a culpa nenhum no outro. Adianta, sabe o quê? Buscar a Deus. Buscar a Jesus. Buscar em Deus uma mudança.
Meus irmãos, às vezes a pessoa está casada há anos. Aí o esposo traiu a esposa ou vice-versa, a esposa traiu o esposo. Aí aquele moído do diabo, carnaval de Satanás, briga pra cá, briga pra lá, separa, não separa. Não, vamos separar, não, fica junto. Aí toda a briga, aí você naquele dia me traiu. Não, mas você naquele tempo você fez aquilo. Irmão, se for para perdoar, perdoe de verdade. Se não consegue perdoar, separe. Não adianta, meus irmãos. A pessoa querer viver brigando, querer viver sem paz na sua casa, no seu lar, sem reconciliação. Jacó não tinha paz. Jacó ele tinha 11 filhos. Os filhos eram vistos como bênção, mais do que hoje, antigamente. Porque quanto mais filho, mais trabalho. Hoje não pode falar isso. Né? Mas naquele tempo era quanto mais filho, homem principalmente, mais dinheiro o homem ia ter, mais trabalho braçal. Jacó ele era abençoado, ele tinha filhos, ele tinha esposas. Naquele tempo podia ter mais dinheiro, hoje, irmão, já era. Mas Jacó podia ter esposas. Ele era abençoado, mas ele não era feliz porque ele era intrigado do seu irmão. Como é que a pessoa vai ser feliz se a pessoa dorme e acorda do lado da pessoa que ela está com raiva dela ou dele? Pastor, é porque você não conhece meu esposo. Irmão, chega de querer jogar a culpa um no outro. É tempo de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero me reconciliar com o Senhor para que eu venha ser um bom esposo e uma boa esposa. Eu quero me reconciliar com Cristo para que o Senhor também mude o meu casamento. Irmãos, Deus ele conhece a minha e a sua vida. Deus ele conhece nossas necessidades, nossas fraquezas. E Deus ele preparou tudo para essa palavra. Reconcilie-se, meu irmão, com quem for necessário você se reconciliar. Esaú não se vingou de Jacó. Na igreja de Corinto, havia muita discussão entre os irmãos. Os irmãos eram intrigados uns dos outros. Na igreja de Corinto. Aí Paulo diz assim: irmãos, se for necessário, leve o dano, saia como é errado, mas não envergonhe o nome de Jesus. Isso é amar Jesus, não é rodar na igreja. Isso é amar Jesus. Não é querer ser crente demais. É você levar o dano para o nome de Jesus e não se envergonhar. Ou seja, meus irmãos, ainda que o seu esposo, a sua esposa esteja errado, tenha sabedoria. Diga: meu velho, minha velha, ou meu novo, minha nova, não sei. Vamos parar de besteira. Se você tiver mais de 40 anos, você olha um pouco e diz assim: nós estamos velhos, já vamos parar de brigar. Vamos lá em Raio comer um x-tudo. já lá aproveita, irmão. Já se reconcilia quando chegar em casa. Não aproveitar e vamos lá em Raio pedir um x-tudo. Aproveita a oportunidade. E reconciliar-se, meus irmãos. Irmãos, a Bíblia diz que se a gente não amar uns aos outros, nós não amamos a Deus. Nós não amamos ao Senhor. Então, meus queridos irmãos, que a vida de Jacó sirva de exemplo para nós que aqui estamos. Há alguém, meus irmãos, que você necessita se reconciliar? Não fale, estou só perguntando. Reconcilie-se com essa pessoa. Se necessário for, peça perdão a essa pessoa. Jacó, ele ficou sozinho com Deus. Muitas vezes nós precisamos ficar sozinhos para ser mudado pelo Senhor. Jacó, ele confessou quem ele era. Porque veja bem, irmãos, ainda que em uma discussão, em uma briga, ainda que tenha um lado certo moralmente, todos vão estar errados. Porque ainda que um esteja certo, o outro está com raiva. Então sempre os dois estão errados. Sempre é necessário
a gente reconhecer diante de Deus. Jacó, ele recebeu um novo nome. O Senhor disse, não, você não vai ser mais enganador. Agora o seu nome será Israel. Jacó, ele abriu mão da sua autossuficiência. Quantos crentes eles querem ser autossuficientes? Não, eu sou bom, eu sou o cara. Meu irmão, depois que Jacó teve a sua vida mudada por Deus, quem sabe, irmão, Jacó ele não ia ser morto pelo irmão dele. Mas depois que Jacó teve um encontro com Deus, foi como se o encontro de Jacó com Esaú fosse o encontro de Jacó com Deus. Ainda que o Senhor possa nos condenar, Ele resolveu nos amar. Ainda que o Senhor pudesse nos lançar no inferno, Ele resolveu nos salvar. E o que Ele quer de nós é que a gente reconheça nossos erros e que a gente mude em nós aquilo que necessário for ser mudado. Então nessa noite ora e diga, Senhor, me mude, me transforme, me dê coragem, me dê força se necessário for, para que eu me reconciliar com aquela pessoa, em nome de Jesus. Amém?